influenciador Rodrigo Baltar está perdendo quase R$100 mil na XP Investimentos por causa de uma recomendação de um assessor que passou para ele. E agora eu vou te explicar no detalhe o que aconteceu e os cuidados que você tem que tomar para não cair nesse tipo de aplicação. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, trabalho no mercado financeiro, tenho quase R$50 milhões sob a minha assessoria e eu vou te explicar no detalhe a visão de alguém que vive realmente o mercado financeiro na prática, do porquê que eu não faria isso com nenhum cliente meu, a não ser que seja necessário, e eu vou te explicar o porquê, para quem que se enquadra esse tipo de operação e por que o assessor errou e foi falho nessa operação com o Rodrigo. Eu não acho que isso deve ser recomendado para esse tipo de cliente com o perfil do Rodrigo. Vamos lá, se você que não está entendendo nada dessa história, recentemente um influenciador chamado Rodrigo Baltar, um influenciador de games ali, ele tem quase R$2 milhões na XP Investimentos e ele postou um vídeo falando que ele foi passado para trás pela XP Investimentos. O que aconteceu? Um assessor da XP entrou em contato com ele, oferecendo uma aplicação financeira que iria render ali, cara, quase R$100 mil em pouco tempo. Basicamente, isso seria uma especulação no mercado. E de acordo com o Rodrigo, eu não vi ali, não participei dessa negociação, então não posso dizer do outro lado, só estou dizendo que eu vi do lado do Rodrigo, do vídeo que ele postou. O assessor disse que era mais de 90% de chance de dar certo, de ganhar dinheiro. E aí, primeiramente, era uma operação de especulação, ou seja, eu não estou comprando acreditando no intuito de virar sócio de uma empresa, comprando uma empresa, participando do quadro societário para ganhar dinheiro a longo prazo, lucrando. Não, eu estou especulando. Eu acho que esse ativo vai subir daqui tanto tempo e esse aqui vai cair, então eu vou entrar apostando na alta e apostando na queda desse e ganhar na diferença. É basicamente isso que aconteceu. Vou te explicar mais profundamente, mas foi uma especulação. Eu acho que vai acontecer isso, então eu vou comprar para esse movimento acontecer, depois eu vendo. É como se fosse um trade, basicamente. Agora, o que você tem que entender é que o perfil do Rodrigo Baltar não é um perfil de especulador, de uma pessoa que compra e venda. Isso já foi deixado muitas vezes muito claro por ele, que ele não é um perfil de especulador. Então já começou um problema aí. O cliente ele gosta de comprar boas empresas, bons negócios a preços justos e um investidor em setores perenes, em setores de empresas que vão participar de setores não cíclicos, empresas que são perenes, empresas que têm lucros constantes, porque ele segue muita filosofia do Fábio Holder, não sei se você conhece, mas o Fábio Holder é um influenciador que fala também de investimento focado em buy and hold. O próprio nome já diz, Fábio Holder. Então a filosofia do Baltar é essa, investimento a longo prazo, pensando em ações, boas pagadoras de dividendos, em setores perenes que vão valorizar ao longo dos anos. Intuito de se tornar sócio. Então já está errado por aí. O assessor ofereceu uma operação especulativa para um cliente que não tem esse perfil, beleza? Outro ponto que deve ser levado em consideração. O Baltar, por ter mais de R$1 milhão, ele já é um investidor qualificado. O que é isso? É um investidor que assina um termo que diz que ele é qualificado por já ter mais de R$1 milhão investidos na Bolsa de Valores. Essa é a grande questão. O Baltar, ele já é um investidor qualificado. Então o assessor olhou e falou assim, porra, esse cliente já é qualificado, acho que eu posso oferecer isso para ele. Mas muitas das vezes, se você já é um investidor qualificado, não significa que você tenha o conhecimento necessário para os tipos de operações. Aí você fala, pô, Bruno, mas se o assessor explicou direitinho, não tem problema. O Baltar quis entrar porque ele quis especular. Aí que entra o outro ponto. O assessor virar para ele e falar assim, você tem 90% de chance de ganhar, isso aí já está totalmente errado. Você não tem como prever os juros, você não tem como prever a inflação, você não tem essa informação. A economia ela é dinâmica. Se o Warren Buffett vir amanhã e faz um post dizendo que o Brasil é o pior país do mundo para se investir, que ele não coloca o dinheiro dele lá nem a pau e que todos os investidores internacionais, investidores americanos deveriam tirar o dinheiro do Brasil, o que você acha que vai acontecer amanhã com o Brasil? Você acha que os investidores vão continuar? Warren Buffett tem muita influência sobre essa galera. Muitos fundos de investimentos estariam retirando todos os seus investimentos daqui. Ou seja, a bolsa ia despencar, ia ter que ter correção nos juros, a inflação iria mudar, as empresas iriam desacelerar a economia. Então o que você tem que entender é que a economia é dinâmica. Um vídeo que eu faço aqui pode influenciar uma pessoa a tomar uma decisão diferente e já muda o rumo da economia. Então não tem como você prever com exatidão o que vai acontecer. Então dizer que uma operação tem 90% de chance de dar certo é muito querer falar assim, cara, eu tenho uma bola de cristal aqui, eu sei o que vai acontecer. Então isso foi errado. Esse tipo de pitch de vendas não pode acontecer. Você chegar e falar assim, porra, 90% de chance, isso não existe. Se alguém chegar para você em renda variável e falar assim, olha, isso aqui tem 100% de chance de dar certo, essa pessoa tá te passando para trás. Essa pessoa está mentindo para você porque não tem como prever o que vai acontecer com uma ação amanhã.
Cara, se eu virar para você e falar assim, eu acho que o Petrobras vai subir R$ 2 amanhã. Eu não tenho ideia de como que isso vai acontecer, só se eu tiver informação privilegiada. Aí beleza, aí eu me calo. Eu sei que vai vir um cliente amanhã e vai comprar 10 milhões, 20 milhões de Petrobras. E mesmo assim, acho que nem subiria isso tudo. Mas só para te explicar aqui, renda variável é uma economia humana, que depende de movimentos humanos para acontecer. Não é matemática exata. Você não sabe com precisão o que vai acontecer. Você depende de fatores externos, fatores humanos, para decidir o preço das coisas. Então, não tem como, primeiro, renda variável, ter 90%, ter 100% de certeza que algo vai acontecer. Beleza, já expliquei o porquê que de início já foi errado o pitch de vendas, já foi errado como foi abordado e já foi errado o perfil que foi abordado, que o Baltar não tem esse perfil. Agora que você entendeu, eu vou te explicar como que funcionou essa operação. Para você que nunca mexeu com derivativos, com opções, é um assunto um pouco mais complexo que ações. Imagina que o derivativo é um ativo que vai derivar de algo. Então imagina que você tem uma ação, vamos supor Petrobras, e eu vou comprar uma opção de call. O que é isso? É uma opção de compra de Petrobras numa data futura. Como assim, Bruno? Imagina que você tem Petrobras a R$30. Um exemplo, eu estou falando os preços bem por cima. E aí eu compro um derivativo. O que é derivativo? Que ele deriva de Petrobras. Então eu compro um derivativo, uma opção de call de Petrobras para me garantir que daqui 6 meses eu vou comprar Petrobras a R$32. Eu estou garantindo o meu direito de compra em uma data futura. Então, o derivativo me dá a possibilidade de negociar um ativo principal em uma data futura. Como assim? Imagina que Petrobras está aqui a R$30, eu compro um derivativo que me possibilita que daqui 6 meses eu compre Petrobras a R$32. Eu acho que Petrobras vai subir, então eu compro uma call ali de R$32 de Petrobras. Daqui 6 meses, Petrobras está valendo R$38. Imagina que eu comprei esse derivativo que me dá a opção de comprar a 32. Ou seja, daqui 6 meses eu vou comprar um negócio que vale 38 pagando R$32. Essa é a mágica do derivativo. Eu posso negociar a variação de preço de um ativo. Basicamente isso. Então eu tenho o direito de comprar a Petrobras daqui 6 meses a R$32. E ela está negociando a 38. Então eu vou ganhar ali basicamente R$6 por ação. Aí eu comprei 100 opções de call. Eu posso comprar 100 ações com um lucro de R$6 por ação já de imediato. Então você consegue negociar somente a oscilação dos preços. Qual que é a grande mágica disso? Você consegue negociar um ativo que você às vezes nem tem em carteira, você consegue alavancar seu patrimônio. Porque se eu fosse comprar 100 ações de Petrobras agora, a R$32, eu iria gastar 3.200. Agora, quando eu vou para os derivativos, para as opções, geralmente é muito mais barato, porque é uma data futura, tem chance desse derivativo nem ser executado. Então, eu pago muito mais barato, porque eu estou apostando só na variação dos preços. Eu não estou comprando o ativo inteiro. Então, imagina que uma opção dessa vai valer R$2, R$1, R$5. Um exemplo, cada opção. Então, ao invés de eu pagar 32, eu vou pagar 5 em uma opção de call. E aí eu posso negociar a variação dos preços. Então, eu posso negociar 100 ações de Petrobras ali, comprando através dos derivativos, pagando R$5 por essa derivação, por essa variação dos preços. Consegue entender que eu posso alavancar? E aí que entra o que aconteceu com o Rodrigo Baltar. Qual que foi a operação que eles fizeram? Eles fizeram um swap de indexador. O que é isso? Vamos te explicar exatamente. Você já entendeu que com derivativo eu posso aumentar e alavancar o meu patrimônio sem necessariamente ter o dinheiro para aquilo. Eu posso alavancar meu patrimônio. E foi o que aconteceu aqui. Foi uma especulação financeira dentro da conta do Baltar. O que eles fizeram? O assessor falou o seguinte, vamos fazer um swap. O que é swap? É uma troca. Então, esquece swap e vamos para a palavra troca. O que é uma troca? Vamos fazer uma troca de indexadores. O que aconteceu nessa troca de indexadores? Eu estou apostando na alta de IPCA mais 5,45 e apostando na queda de 100% do CDI. Um swap é como se fosse uma troca. Eu estou apostando que IPCA mais 5,45 vai valorizar mais do que 100% do CDI. E aí, essa diferença, eu vou ganhar dinheiro. Como assim, Bruno? Não entendi nada do que você falou. IPCA, você já sabe, é o índice oficial da inflação no Brasil. E CDI é como se fosse a taxa Selic. Imagina, taxa Selic é o CDI, para ficar mais fácil para você entender. De um lado, a gente tem taxa Selic e do outro lado, IPCA. IPCA, índice oficial de inflação do Brasil. Aí eu estou apostando, estou comprando IPCA mais 5,45. E aqui eu tenho na outra ponta 100% do CDI. Qual que é o meu rendimento com essa troca de indexadores?
Se eu pegar inflação mais 5,45% ao ano e diminuir por 100% do CDI, esse é o meu lucro. A diferença entre o rendimento dos dois. Se 100% do CDI está rendendo mais do que a inflação, mais do que IPCA mais 5,45, eu vou perder dinheiro. É a minha ponta vendida, né? A minha ponta passiva. E eu tenho a minha ponta ativa, que é IPCA mais 5,45. Então, para eu ganhar dinheiro nessa operação, eu preciso que IPCA mais 5,45 renda mais, se valorize mais do que 100% do CDI, basicamente do que a taxa Selic. E aí, o que o assessor virou para o Baltar e falou? Pô, taxa Selic está com previsão de queda e a inflação está com previsão de alta. É lógico que a gente vai ganhar dinheiro, é mamata, é certeza. Previsão futura de taxa Selic é de queda, então 100% do CDI vai diminuir. Enquanto IPCA mais 5,45, IPCA está com valorização, está com previsão de aumento. Então, é claro, o meu IPCA mais vai valorizar, enquanto o meu 100% do CDI vai render um pouquinho menos. E aí eu vou ganhar essa diferença entre as duas pontas. Basicamente isso. Olha aqui na tela do meu computador, eu fiz uma simulação com o mais retorno, onde eu peguei 5,45 e 100% do CDI. IPCA mais 5,45 e 100% do CDI. Olha a diferença, a gente pega 6 meses, 100% do CDI está ganhando. Se eu pego um ano, 100% do CDI está ganhando. 2 anos, 100% do CDI está ganhando. 3 anos, 100% do CDI está ganhando. E 5 anos? IPCA mais 5,45 já começa a ganhar. Então, em um período de 5 anos passados, o Baltar teria ganhado dinheiro com IPCA mais 5,45. A diferença entre esses dois, 74,94% em IPCA e 40,50% em CDI, seria a diferença de rendimento que ele iria ganhar. Agora, se eu coloco aqui, vamos colocar 10 anos, 120 meses, IPCA também teria um resultado a mais, IPCA mais 5,45. Então, eu entendo o que esse assessor quis dizer para o Baltar. Pô, você tem chance de ganhar dinheiro e tal, olhando os dados passados também, você tem uma previsão de alta, uma previsão de rentabilidade, porque historicamente, IPCA mais 5,45 bateu 100% do CDI nos últimos 10 anos. A grande questão é que ele está especulando. Esse que é o problema. Ele não sabe o que vai acontecer. Só que no momento em que ele vendeu, provavelmente, quando ele estava vendendo, pelo pitch que eu entendi, os juros futuros, ou seja, a taxa Selic estava com uma previsão de queda. Quando eles falavam, final de 2025 vai estar em 9%, vai estar em menos de 10%. Essa era a previsão da galera ali da taxa Selic. Enquanto a gente vê um cenário hoje, ao contrário, em que eles estão aumentando a taxa Selic para tentar diminuir a inflação que está descontrolada. E aí que está a grande questão. 100% do CDI já começou a ganhar do IPCA mais 5,45. Então, no curto prazo, o Baltar está perdendo dinheiro. E quando ele começa a perder dinheiro, vai chamando ativo em garantia. Então, ele tem 2 milhões aplicados. Pô, aqui você já está perdendo 100 mil. O que você vai me dar de garantia aí que vai confirmar que você vai pagar esses 100 mil de prejuízo? Aí ele vai pegando as ações que o Baltar tem em ativos, em alocação, e vai colocando em garantia, vai travando. Ou seja, o Baltar tem já 100 mil basicamente em garantia que ele não pode movimentar, porque ele está devendo 100 mil nessa operação e ele precisa tirar esse dinheiro de algum outro lugar. E aí a bolsa vai chamando garantia na conta dele. Basicamente isso. Claro que se a gente fosse aprofundar mais, tem maneiras mais técnicas e mais corretas de explicar isso para você. O que eu estou querendo dizer é de uma maneira bem simples que um swap é a ponta ativa menos a ponta passiva. A ponta passiva ele está apostando em 100% do CDI e a ponta ativa IPCA mais 5,45. A diferença entre os rendimentos dessas pontas é o que o Baltar vai ganhar. Basicamente isso, de uma maneira simples de você entender. Essa que é a grande questão. Esse é um movimento especulativo. Bruno, mas aí você vira para mim e fala assim, tá, mas essa operação você falou que não faz sentido para o Baltar. Mas no início do vídeo você falou assim, se fosse para um cliente meu, dependendo do perfil faria sentido. Por quê? Porque existem perfis de clientes que fazem sentido isso daqui. Imagina, por exemplo, uma PJ, uma empresa jurídica, né? Uma empresa basicamente, que ela assume uma dívida em dólar. Ela comprou uma máquina em dólar. E ela precisa se proteger da variação do dólar. Pô, imagina que o dólar vai valorizar pra caramba. E ela fatura em real, mas ela tem que pagar uma máquina em dólar. Você entende que faz sentido ela fazer um swap dólar versus reais? Por quê? Porque se aqui ela vai lá e faz o seguinte, ela ganha em real e o real se valoriza frente ao dólar, a dívida dela fica mais barata e eu consigo pagar essa dívida da mesma maneira. Agora, se eu faturo em real e eu comprei uma máquina a 100 mil dólares e amanhã o dólar vai para 6, 7, 8 reais, a minha dívida, você concorda, ficou mais cara? Antes, essa mesma dívida que eu tinha assumido, a 500 mil reais, que o dólar é 5, foi para 800 mil reais agora, que o dólar foi para 8.
E eu continuei faturando em real. Pô, como é que eu vou pagar essa dívida agora? Valorizou pra caramba. O que eu faço? Eu vou no balcão organizado aqui, no lugar de operação, que não é na bolsa esse tipo de operação, não é na B3 que você faz, é no mercado de balcão organizado que você faz isso, e aí você vai lá e faz um swap. Pô, eu quero fazer uma ponta ativa em dólar e uma ponta passiva em real. Se o dólar subir, eu vou ganhar dinheiro. Se o real cair, não tem problema. Eu estou ganhando aqui, eu tenho já real em estoque. Então você faz essa operação para tirar o risco direcional dessa operação. Então você trava os preços. Pô, eu tenho uma dívida em dólar e aí eu também tenho uma operação que vai especular a alta do dólar aqui, mas fins de proteção do meu caixa. Porque se o dólar disparar, não tem problema. Eu vou pagar essa conta aqui. Mas eu tenho uma operação que eu estou ganhando na alta do dólar. E se o dólar cair pra caramba, eu vou perder nessa operação, mas a minha dívida lá fica mais barata, porque eu tenho reais em caixa. Então, para esse tipo de cliente faz muito sentido, porque você está fazendo uma proteção de trocas cambiais. Nesse caso aqui foi CDI e foi IPCA, né? Mas para uma empresa que tem dívida em dólar, você pode fazer um swap de dólar e real. Tem como você fazer isso. Você ganha na alta do real, você ganha na alta do dólar, perde na alta do real. E na dívida ali, se a dívida sobe, você tem um probleminha porque você tem que pagar mais caro, mas você ganhou no swap. Então você tem essa troca de indexadores, esse swap cambial para você se proteger. Existe esse tipo de operação e é muito utilizado, principalmente por vendedores de soja, a galera que tem dívida em dólar, tem dívida atrelada à inflação, por exemplo. Então a galera faz esse tipo de operação. Tem como e é necessário para esse tipo de perfis de clientes. Mas agora para o Baltar, que era uma pessoa física, uma pessoa assim como eu e você, que está pensando em comprar, se tornando sócio da empresa, tem que tomar cuidado. Não faz sentido esse tipo de operação, porque é especulação pura. E o assessor foi muito errado quando disse isso para ele, porque ele não explicou a operação da maneira que deveria ser explicada. Essa é a minha visão sobre essa operação. Espero que você tenha entendido o quão prejudicial isso é para a carteira dele, porque agora, se CDI continuar se valorizando mais do que IPCA mais 5,45, essa dívida vai aumentar cada vez mais e tem uma operação ali total de R$1 milhão. Então essa dívida aí pode chegar a mais de R$1 milhão ali, é uma dívida infinita, quanto mais se distanciar, mais ele perde, quanto mais também essa dívida se inverter, né, e ele começar a lucrar, tem um lucro infinito, mas até agora ele está perdendo dinheiro. O que eu na minha visão, estaria pensando, pô, no longo prazo, historicamente, IPCA mais 5,45 nos últimos 10 anos veio batendo CDI, 100% CDI. Então, a longo prazo, faria sentido. A grande questão é que esse cara aqui vendeu e travou o dinheiro dele até 2035. Então, tem esse probleminha aí acontecendo. São vários fatores que mostram que cada vez mais vem gerando uma desconfiança com assessores de investimento. Então, o que eu quero te dizer é, você precisa ter uma pessoa ética, uma pessoa profissional que entenda do mercado do seu lado, que não esteja preocupado só em bater meta, gerar receita e tudo mais em cima de você. Então, o que eu quero te convidar é, preenche o primeiro link aqui da descrição, para você participar do nosso treinamento Investimentos Inteligentes, para você aprender a investir e, além disso, ter um assessor de qualidade do seu lado, uma pessoa que realmente vive o mercado financeiro e que pensa a longo prazo junto com você e que segue uma filosofia de investimento baseada em se tornar sócio de boas empresas, ter uma renda fixa para proteger seu patrimônio também e não pensar somente em especulação, beleza? Preencha esse formulário aqui abaixo que eu tenho certeza que você vai gostar, nossa equipe vai entrar em contato com você. Primeiro, você vai aprender a investir e também vai ter uma pessoa ao seu lado te assessorando para você não tomar decisões muito erradas, para evitar que você tome decisões erradas. Então eu espero que você tenha entendido o que aconteceu nesse vídeo, o que aconteceu com o Baltar e tome cuidado quando algum assessor te oferecer uma opção, uma especulação. Entenda que para você fazer esse tipo de operação você tem que entender os lados negativos e os riscos que essa operação tem e os prejuízos que podem acarretar na sua carteira. Dito isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você acha dessa operação louca aí que fizeram com a conta do Rodrigo Baltar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.